Oh, aleluia! Deus fiel. Senta dando glória aí, queridos, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Deus é bom. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Pai, nós estamos aqui para entregar a sua palavra na vida da sua igreja. A palavra é tua. Eu só sou canal para que o Senhor me use da forma que apraz o teu coração nessa noite. E eu sei que o teu Espírito trará a revelação para cada vida nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor, de forma que o Senhor sempre faz individualmente, possa edificar a fé da sua igreja, da sua noiva hoje. Porque a palavra é tua, o mover é do Senhor, tudo é teu. E nós estamos aqui, Pai, para te servir da forma que apraz o teu coração. Assim, Pai, que se cale o homem, que fale o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, para a tua honra e a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Amém, querida amada igreja. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Amém? Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado assim, ó. O tema da mensagem é: não fique fora da graça. Amém? Não fique fora da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Como eu acredito que é uma palavra que você já tem até ouvido, mas hoje o Senhor quer trazer uma revelação para o nosso coração nessa noite. Lucas, ele vai relatar nesse contexto, parte desse contexto, sobre a cura de 10 leprosos. Quantos são? 10 leprosos. Acompanhe comigo a leitura aí, em nome de Jesus. De caminho para Jerusalém, passava Jesus por meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era. Então Jesus lhe perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro?
E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos, para nós entendermos um pouco desse contexto, nós precisamos salientar que um leproso, como outras doenças e enfermidades, era tido naquele tempo como alguém que estava carregando sobre os seus ombros pecado, alguma transgressão. Aquilo demonstrava algum castigo que ele precisava ter na vida dele para pagar os pecados. Então, os leprosos, eles tinham que ser retirados da comunidade. Eu disse, retirado da comunidade, da sociedade, e levado para aldeias distante daquela cidade. E ali eles ficavam até morrer. Eu disse até morrer. O que eu quero trazer hoje, essa reflexão para nós. O que tem tirado você do meio da comunhão com Deus? O que tem afastado a minha vida e a tua de estar dentro da sociedade que chama essa graça? Os leprosos eram retirados, porque era colocado como impuros, e quem estivesse com eles, tocasse neles, se tornava impuro também. Era como uma higiene social. Retiravam-se todos eles ali, para que o povo não fosse contaminado. E o interessante é que, se nós trazemos dentro do contexto da lei mosaica, nós vamos ver que para que houvesse alguma condição de purificação dessa lepra, para que ele se tornasse puro, teria que comprovar esse milagre. Só que quem comprovava esse milagre? Diga comigo, o sacerdote. Ele é que tinha autoridade, autorização para imputar alguém que realmente estava com lepra ou purificado. E o que nos atrai para a presença de Deus é a humildade e o arrependimento. O que o Senhor quer é que tenhamos na nossa vida uma vida de arrependimento. Vamos comigo em Levíticos capítulo 14. Você vai entender um pouco desse processo. Esse processo da purificação. Gente, eu falo para você, era para testar a fé, viu? Era um negócio assim que tinha que provar a fé do cidadão mesmo, se ele queria ou não algo assim na vida, porque você vai entender isso comigo agora. Só tem milagre se houver sacrifício. Diga comigo, só tem milagre se houver sacrifício. Amém? O Senhor disse a Moisés, quem que disse? O Senhor, então a ordem é dele. Esta é a regulamentação acerca da purificação de uma pessoa com grave doença de pele. Ela será levada ao sacerdote, que sairá do acampamento e a examinará. Se a pessoa foi curada da grave doença de pele, o sacerdote ordenará que 2 aves, se ele constatar que a pessoa foi curada, olha o que tem que fazer. Pegar 2 aves puras e vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano escarlate, e um ramo de hisopo, sejam trazidos para aquele que será purificado. O sacerdote ordenará que uma das aves seja imolada em uma vasilha de barro com água da fonte. Então, pegará a ave viva e a molhará com um pedaço de madeira de cedro, com um pano escarlate e com um ramo de hisopo no sangue da ave imolada em água corrente.
7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da grave doença de pele e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos, se banhará com água e estará puro. Depois disso, poderá entrar mas ficará fora da sua por 7 dias. No 7º dia, rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos. Lavará as suas roupas, banhará o corpo com água e ficará. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, imaculado. 3 décimos da efa da melhor farinha amassada com azeite, como oferta de cereal. E um quê? Isso aí. O sacerdote que declara a purificação apresentará ao Senhor a entrada da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado, como essas ofertas. Então, o sacerdote pegará um dos cordeiros e o apresentará como oferta pela culpa, com log de azeite. Ele os apresentará como oferta movida diante do Senhor e imolará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá com oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote. É santíssima. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa no lóbulo da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da mão direita dele e no polegar do pé direito dele. Então, o sacerdote pegará um pouco de log de azeite da caneca e derramará na palma da sua própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda, com o dedo o aspergirá 7 vezes diante do Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma da mão, no lóbulo da orelha direita, daquele que está sendo purificado. No polegar da mão direita dele e no polegar do pé direito dele, é em cima do sangue da oferta pela culpa. O sacerdote derramará o óleo restante na palma da mão sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará expiação por ele diante do Senhor. Então, o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará expiação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote imolará o animal do holocausto e oferecerá sobre o altar como oferta de cereal. Assim, fará expiação pelo ofertante, o qual estará. Tá fácil? Eu já me perdi ali. Se eu e o pastor Fernando tivesse começar a fazer isso aqui no altar, eu falei: Jesus, espera aí, pega o manual de novo, volta. Uma hora na orelha, outra hora na esquerda, outra na direita, a palma da mão, no pé, na cabeça. O camarada tinha que ser bom, esse sacerdote, para não errar. Porque se ele errasse, qualquer um desses procedimentos estaria invalidado o processo da purificação. Tá fácil, não, irmão? Para quem estava prestando atenção na hora da leitura, já ficou difícil, né? Imagina para quem estava dormindo nessa hora. Aí não sabe nada mesmo, só com o dom da revelação, amém? Né? Mas olha a situação que se encontrava alguém para ser purificado. O sacerdote vai lá e olha, realmente, foi curado, mas ele ainda não está puro. Ele precisa passar por todo esse processo para considerar purificado.
A questão é muito breve, objetiva hoje. Alguém que se deu como cordeiro imaculado, derramou a última gota do sangue dele. E hoje é só preciso a gente fazer algo. Reconhecer os nossos pecados, confessá-los e se converter. E dizer e confessar Jesus como nosso único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Como diz Romanos 10:8, aquele que com a sua boca confessa e coração crê, será salvo. Queridos, ficar fora da comunidade, e eu estou falando da comunidade, não aqui, o local, igreja, eu estou dizendo, você, como faz parte do corpo de Cristo, ficar fora dessa comunhão, é querer ficar fora da graça. Eu pergunto a vocês, se um corpo não tiver um braço, ele continua sendo corpo, sim ou não? Sim. E o braço fora do corpo, o que ele é? Nada. É um membro amputado que vai putrificar ali, vai necrosar e não serve para nada. Porque a vida está no corpo. A pergunta para nós hoje é: o que tem te tirado do corpo? O que está fazendo você ficar fora da comunidade? O que está fazendo com que você se afaste dessa comunhão? Quem está entendendo? Hebreus capítulo 12, versículo 15. Coloca para mim, por gentileza. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine a muitos. Para que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho primogênito. Como vocês sabem, ele foi rejeitado posteriormente quando quis herdar essa bênção, porque não encontrou lugar para arrependimento, embora buscasse com lágrimas. Amém? Fala para quem está do seu lado. O arrependimento não é lágrimas, mas é mudança de mente. Porque quando mudamos a mente, todo o processamento do corpo também se altera. Por isso que Cristo, apóstolo Paulo coloca que quem é o cabeça da igreja é Cristo. Então, se a cabeça é Cristo, a igreja tem que ser, diga, saudável. E por que às vezes ela não é saudável? Porque às vezes a gente contém, muitas vezes, lepras. E lepra no sentido espiritual é isso. Não só a questão do pecado, que é a fonte de todas as outras questões de obra da carne, se a gente for pensar. Mas o que nós precisamos entender é que se somos chamados por essa graça, isso não nos imputa o direito, por estarmos na graça, de acharmos que podemos pecar do jeito que quisermos para pedir perdão. Quem está entendendo? A graça, ela nos serve para nos constranger a querer não pecar. Essa questão de achar que, agora na graça é tudo liberado. Qualquer coisa, se eu pisar na bola, eu vou lá, peço perdão e está tudo certo. Tá bom, querido. Não há pecado oculto maior que o amor de Deus, que Ele não posso te perdoar. Mas o que Deus quer é que você mude a sua. Uma mente que não está saudável, que não tem como a igreja não ter uma mente saudável, porque a cabeça é. Opa! Então, tem que fluir o que em nós? A vida dele, o estereotipo dele, o jeito dele. Quem está entendendo?
O problema é quando a gente não quer exercer o modelo dele, quer exercer o nosso modelo de natureza humana. Uma carne, uma vida corruptível. E o que o Senhor quer nos chamar para viver uma vida saudável, sem lepra. Amém ou não? Quem está entendendo? Então não fique. Hebreus está trazendo para nós, na carta de Hebreus está trazendo para nós justamente essa ideia. Se a gente começar a ficar fora do corpo, da presença, nós vamos começar a ter isso. Perturbações, inquietações com a vida. Muitas coisas, se nós formos pensar hoje ao nosso redor, gente, o que mais se ouve hoje é um negócio chamado estou na correria. Quem já falou isso? É ou não é? Estou na correria. Eu estou correndo demais, mas não estou emagrecendo. Não sei o que está acontecendo. Tem que puxar esse mistério aí, né? Estou correndo. Minha vida é frenética, louca, mas não sei, não está emagrecendo. Preciso achar outro modelo, né? Mas hoje não se tem tempo para nada. Se discute isso até mesmo dentro do contexto acadêmico. Tamir está aqui dentro do contexto acadêmico, né? Tudo se fala. Hoje nós temos um negócio chamado tecnologia. Se você abusar, você não precisa fazer mais nada. Ela faz tudo por você, amém não? A única tecnologia que não faz para você é as suas necessidades fisiológicas ainda, que tem que ser você, amém não? Não tem um aplicativo que vai fazer por você para você sentir leve, sim ou não? É, ué? Sim ou não? Está entendendo ou não? Então tem coisas que dependem da gente. Nós estamos ficando no automático, aquilo que veio para nos auxiliar, para que nós pudéssemos ter uma vida tranquila, está perturbando muito a mente, está acelerando, e parece que se você não entrar nesse ritmo, você fica fora, parece que você fica fora da sociedade, fica ou não fica? Fica o ignorante, né? Fica ou não fica? Já ouviu alguém conversando com você sobre tecnologia? E você, nossa, tem isso mesmo? Não, nem sabia. Né? Parece ser um ignorante, não, analfabeto tecnológico, né? Digital. E de repente fala, mas como que é esse negócio aí? É só baixar o aplicativo, pronto, já estou lá. Isso vai resolver minha vida. Contexto escolar, gente. Infelizmente, tem coisas que estão emburrecendo as nossas crianças, emburrecendo nossos jovens. A prática escolar, eu falo com propriedade, porque eu faço parte desse contexto. Na nossa época, quem é da década de 40 aí? Quem nasceu na época de 40, igual eu assim, 40, né? Olha lá, tem gente até estranha, mas isso, nasceu em 40, louco, mas está conservado, obrigado, irmão. Olha lá. Né? Aleluia, né? Mas como que era o nosso tempo? A grande maioria, quando nós tínhamos um trabalho na escola, a gente tinha que ir aonde? Na biblioteca, e tinha que ter a carteirinha, se não tivesse, não entrava, era organizado o negócio, tinha que fazer silêncio, né? Tinha todo, né, um ritual para entrar lá, né? Silêncio, quietinho, ia lá, escolhia o livro, separava, sentava na carteirinha lá dentro, né? Ou levava para casa, né? E aí tinha o quê? Que pesquisar aquilo lá, ler. Não tinha como não ler aquilo. Então você não ia saber. Né? Sim ou não? Era assim. A nossa tecnologia da época era fantástico. Chamava papel vegetal. Quem lembra? Esse era o nosso escaneamento. Quando nós precisávamos copiar um mapa, botava em cima assim, pá, e ó, só contornava. Mas tinha que fazer. Não tinha app, IA para fazer para a gente. A gente tinha que ir lá. Sim ou não? Era assim? E para a gente que era mais humilde, era papel de pão mesmo. Sabe aquele pão que nós comprávamos? Papel vegetal só para top, gente. Só para... Aí era papel de pão às vezes mesmo. O professor aceitava, né? Impressora da época. Está aqui a minha cunhada, a pastora Márcia. Quantas vezes eu acompanhei ela fazer trabalho de escola? Era um negócio chamado, diga comigo, mimeógrafo. Você nem sabe o que é isso, irmão, às vezes. Essa geração de hoje nem sabe o que é isso. Pensa que é meme,
Né? Meme da época, né? O negócio que tinha lá, tinha quantidade certa de álcool, né, pastor Márcio? Não podia botar muito, são borrar os desenhinhos, né? E aí você botava a matriz e pegava o papel embaixo, ó, na manivela, ia lá, puxando, não era? Para fazer a impressão dos desenhinhos. Era a tecnologia da época. E como a gente era feliz. Não estou aqui pregando com a tecnologia não, querido. Ela é bênção, mas se for usada adequadamente. Amém? Porque tem coisa que está tomando o nosso tempo mais do que deveria, do que as coisas de Deus. Tem coisa que a gente está percebendo, mas está assim, ó, nos tirando devagarinho da comunhão com Deus. Está deixando a gente longe, a comunidade está ali, e a gente está ficando longe, distante, porque as coisas desse mundo começam a entrar na nossa vida, começam a fazer tanta parte do nosso ser, que começa até a mudar a nossa cabeça. E a gente perde os conceitos da mente de Cristo, e começa a entrar no que eu entendo que é certo ou errado. E quando eu me vejo, eu estou distante da presença. Amém, não? Tudo bem que a tecnologia hoje está servindo para os preguiçosos também, que hoje você tem condição de colocar a palavra para ouvir, não precisa nem ler, né? Mas nem isso o crente está fazendo, está ouvindo outras coisas, né? A Bíblia, quem está acompanhando a leitura aí, do nosso propósito anual, amém? Amém, eu já vi só 5 mãos levantadas, ainda tem 5 mãos, glória a Deus, né? Aleluia, pelo menos 5, glória a Deus, né? E quando a gente percebe que nós estamos longe, às vezes o trabalho nos distancia das coisas da comunhão, tanta coisa a gente não percebe, um negócio chamado cansaço. E sabe por que tem gente cansaço? Sabe por que tem muita gente sentindo cansaço? Por causa da questão mental, porque às vezes não é o seu corpo físico que padece, é a sua mente. Você começa a carregar de informação o dia inteiro, que negócio de informação, né? Só porcariada às vezes, mas eu vejo coisa para distrair, mas está ali, ó, bombardeando a sua mente. Quando você vê, o tempo já passou, perdeu o tempo, e nada daquilo que você leu foi aproveitado para a sua edificação. O que nos sustenta é a palavra, é a presença de Deus, não é outras coisas. Não estou dizendo que você não pode ter seu momento de entretenimento, tem que ter sim, é saudável. Mas você precisa entender o seu tempo de entretenimento. O que mais está tomando conta da sua vida? O que você tem se dedicado mais na sua vida? E a gente está ficando doente, leproso. E a gente está sendo separado da comunhão. E a gente não está nem percebendo. Quem está entendendo? Amém? Cristo quer nos chamar novamente para o centro da vontade dEle. Para a gente viver coisas extraordinárias na presença dEle. Não espere, queridos, em hipótese nenhuma, as coisas apertarem para o seu lado, para você querer buscar a presença. Você precisa buscar a presença todo o tempo, a gratidão. Nós louvamos aqui hoje, a palavra do Senhor nos deixa, exprime bem isso para nós, dizendo que em tudo dai graças, pois essa é a vontade do Pai. E às vezes nós pegamos e estamos mais na murmuração do que agradecendo. Sabe qual é um sintoma da lepra na nossa vida? Quando a gente começa mais blasfemar, mais murmurar do que agradecer e glorificar a Deus. Se você está nessa condição só de murmuração, querido, toma cuidado, que essa lepra já te pegou. Se você está querendo, pela sua luta, adversidade, culpabilizar Deus de alguma coisa, a lepra já te pegou. Quem está entendendo? Amém? E sabe o que é interessante? Essa doença lepra, ela não mata do dia para a noite. Quem sabia? Alguém já soube o que é lepra? Já pesquisou sobre isso? Ela é vamos pensar numa doença, né, degenerativa, dermatológica, que aos poucos ela vai comendo, apodrecendo o corpo. Aí cai o dedo, né, cai uma orelha, vai apodrecendo. A pessoa vai morrendo em vida. É triste isso. É muito triste.
Então, às vezes nós precisamos se aperceber disso no mundo espiritual. O inimigo não está investindo para te matar do dia para a noite. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. O que o inimigo quer é matando aos pouquinhos. É tirando a sua alegria. É tirando a sua esperança. É matando a sua fé. É tirando de você o que tem mais de precioso, que é a sua confiança, a sua fé em Deus. Se nós começarmos a duvidar que Deus já não é um Deus do impossível, quando nós começamos a limitar Deus, nós estamos começando a ficar leprosos espiritualmente. Eu quero que você reflita com verdade na sua vida. Como é que você está nessa condição hoje? O que tem saído dos seus lábios? Hoje as pessoas já estão ficando sem paciência, amém ou não? E eu passo por alguns momentos de impaciência. Quem passa aqui? Né? Pelo amor de Deus. Somente trânsito, não é? O bairro onde eu moro cresceu tanto que para sair de casa eu já tenho que esperar 10 minutos para pegar a fila para sair. Né? Está terrível. Não tem para onde mais crescer o negócio. É bênção? É, mas vai gerar um estresse. Sim ou não? Sim. Esses dias, eu fui com meu sogro, com a minha esposa para São José. Precisei colocar lá no estacionamento. E tudo bem. O manobrista estava tirando o carro. E os carros aqui parados. Para mim estava tudo parado, né? E ele saindo e eu acompanhando devagarzinho, né? Para sair junto com ele. De repente, querido, saiu um abençoado com um Jeep Renegade na minha frente, assim, ó, avançou e começou a xingar, falar um monte de besteira, palavrão para mim. Falei, Jesus, que benção, hein? Aí, escuta só. Aí o camarada fez o quê? Saiu. Só espera, não. Vai para os quintos do céu, né? Ô, glória. Aí você vai dando glória, né? E o cara saiu arrancado. Aí quando ele vira o carro dele, um adesivão assim, pertencia a uma igreja, uma comunidade evangélica. Na hora, o tom, a carnalidade dele subiu aqui e falou assim: é tua vez agora, rebenta, vai, incrédulo, né? Filisteus, disfarçado de judeu, né? Xinga, vai, fala, dá uma lição de moral nele, fala onde está o testemunho, irmão, vigia, não orou hoje não. Subiu aqui, ó. Aí o Espírito Santo fez o quê? Engole o choro. Mas estava bom, irmão, ele ia passar aqui, ele tinha que dar a volta e ia passar do lado aqui, ó. Coçando, mas coçou. E veio, igual a vaquinha, regurgitando assim, vontade, né? E ó, aí, ó pra você ver, e quem no meu carro? Meu sogro. Ele viu toda a cena. O que ele fez? A situação dele foi assim: rapaz, a pessoa não tem paciência mesmo. E não é só porque é da igreja lá, mas olha que coisa, né? Tal, deve estar num bom dia. Ele aliviou a carga ainda. E eu ali, subindo. Mas a vontade não foi nem gritar, foi abrir a porta do meu carro, parar na frente dele assim, e apontar o dedo de profeta e falar: varão, chegou o teu dia. Chegou a tua hora. Né? Mas, gente, é assim. Não tem hora. A hora é agora. Que o Senhor procura os verdadeiros que adoram o Espírito em verdade, que sabe da glória tem situação ruim. Isso é uma afronta. Quem gosta de levar um xingo? E ele nem dando seta. Se ele desse seta, pelo menos para avisar que estava entrando. Não, estava quietinho. Quando eu estava chegando 3 metros do carro dele, avança o carro assim no meu e solta aquela palavra profética para mim, né? De Balaão, né? Meu Deus do céu.
É assim, gente. Nós somos testados todo momento. Tem hora que a gente é aprovado, tem hora que a gente é reprovado, sim ou não? Quando a gente é aprovado? Quando a gente obedece. Quando a gente é reprovado? Quando a gente não dá ouvido ao Espírito Santo e a gente deixa a lepra pegar a gente. Amém, não? Essa palavra é para você da comunidade, para mim. Amém? Se você vê algum irmãozinho seu aí tangenciando fora, irmão, fala para irmão, cuidado com a lepra, né? Vamos curar essa lepra aí, né? Olha o processo da lepra, não deixa a lepra pegar não. Imagina no tempo do sacerdote, tinha que fazer tudo isso, pelo amor de Deus. Eu entregaria a bata, pastor, não queria ser mais pastor não, porque ia ser difícil, viu? Para ficar aqui só, né? Pescando que uma hora na mão direita, na orelha esquerda, não sei o quê, mata o pombo, não sei o quê, põe na corrente, põe o azeite, põe... Eu já até me perdi, gente. Tinha que deixar o roteiro aqui para... Pera aí, irmãozinho, pera aí. O próximo passo, vamos. Vai, pastor, eu vou ditando, você vai colocando aí, senão nós vamos perder. Vai. Né? Olha o processo do negócio. Complicado, gente. E olha, a pessoa ali, o sacerdote olhando, e realmente estava curado. E mesmo assim, tinha que ficar ainda fora da tenda dele, da casa dele, por 7 dias. E lá sabe quanto tempo esse camarada já estava longe da casa dele. E o que eu quero trazer para você hoje é isso. E eu já vou encerrar a palavra. Como assim, bispo? Milagre, hoje vai chover. Não, irmão, vai chover não, fica tranquilo, amém? Ô Glória, põe para mim aí, querido. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Eita glória. Aleluia. Eu quero te chamar hoje para não sair, não ficar fora dessa graça. Tudo isso provém de que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da... Então seja o mensageiro da reconciliação de quem está do seu lado aí. Amém? Mais um, vamos lá. Portanto, somos o quê? Só para um pouquinho. Quem sabe o que é um embaixador de Cristo? Para quem não sabe, eu vou resumir para você. Um embaixador, ele é um representante do Estado maior. E ele não pode emitir opinião individual. O que ele acha, o que ele pensa, o que ele quer, o que ele não quer, o que ele acha errado, o que ele acha certo. O embaixador, ele simplesmente fecha com o governo dele e só impõe a posição do governo e nada mais, com ponto e vírgula para não deturpar nada que o governo manda. Quem está entendendo? Tá. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo, então nós somos representantes de um reino. Quem é o nosso reino? O reino celestial. Amém? A morada do Altíssimo. Então nós temos que ser representante desse reino. Então não tem minha opinião, se é certo ou se é errado, se é legal ou se não é. Simplesmente eu tenho que obedecer o que o governo maior manda. E quem é o rei? Então eu tenho que obedecer essa palavra. Ah, mas você tem que perdoar o seu irmão. Ah, mas eu não vou perdoar. Isso não. Perdoar. Se o senhor souber o que essa pessoa fez para mim, tá bom, irmão. E o que Jesus passou por nós? Foi mais do que essa afronta que essa pessoa fez para você? Será que o mesmo orgulho que tirou Satanás lá do céu, como anjo caído, querubim ungido, vai tirar nós também das mansões celestiais? Por uma afronta? Dói, não dói? Dói, né? Porque ninguém quer levar desaforo, né? O camarada de uma renegade já quis me afrontar, eu já quis dar o dedo de profeta para ele. Sendo que eu nem sei quem que é, nem sei se eu vou encontrar mais. Amém ou não? Imagina uma convivência nossa.
Nós temos que ser embaixadores de Cristo. O que o nosso governo pauta em relação àquela conversa? Se ele fala que a gente precisa perdoar, precisamos perdoar. Amém? Não? Só que nós vamos chegar no detalhe aí também. Amém? Não? Os mais coração de pedra aí vai sentir contemplado, mas não é para sentir não, né? O que nós precisamos entender é que precisamos ser embaixadores de Cristo, representar o reino de Deus. E Deus faz seu apelo por quem? Ele faz apelo para quem? Por meio de nós. Então ele conta conosco que representemos o reino dele. Ele conta com a gente. Quem está entendendo? Quantos embaixadores eu tenho aqui nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele também, o quê? Nos tornássemos o quê? Justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado algum, Jesus Cristo se tornou maldição, pecador, levou sobre ele todos os nossos pecados, para nos dar um ministério de reconciliação. Querido, a gente estava leproso. E ele veio para nos curar. Ele nos encontrou nessa aldeia distante da cidade. Só que tem um detalhe nisso. Esquecemos ao longo da nossa caminhada o que devemos fazer de fato com aquilo que a gente recebe de alguém. E um dos piores sentimentos humanos é uma coisa chamada ingratidão. Não podemos ter isso na nossa vida. Ingratidão. Nós precisamos ser gratos por tudo, sempre. O que Deus já te deu? Deus já deu algum milagre na sua vida? Ele já fez algum milagre? Na minha já, várias. Ah, bispo, então fechou. Eu não preciso agradecer porque Deus não fez milagre nenhum. Tudo que eu pedi Ele não deu, Ele ignorou, né? Eu pedi uma coisa, não chegou para mim. E toda a minha oração parece que não chega, parece que não... Então, tem nada para agradecer? Tem. Você já foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz. O sangue dele já foi derramado para nos comprar com um preço que não tem troca, não tem como pagar, não tem como financiar. Só por isso nós deveríamos ser gratos. Mas a nossa humanidade não consegue. Aquilo que passou, passou. Tem crente que parece que ele não é usado por Deus, ele usa Deus para algumas coisas. Porque às vezes ele só quer pedir. E mesmo quando recebe, ele agradece no momento, mas depois já, vamos para a próxima pauta. Ah, Deus, já fez, foi lá passado, agora eu preciso de outra coisa aqui hoje, então preciso disso hoje. Mas se a gente não agradecer nem o que ficou, queridos, não dá para avançar a próxima etapa. Tem gente preso ainda no passado, porque ainda não soube agradecer a Deus. Tem pessoas que não conseguem avançar na sua trajetória, porque não tem um coração grato. Até aquele que tem pouco, a Bíblia não fala? Aquele que tem pouco, seja fiel no que Deus vai colocar onde? Percebe que é etapa? Percebe que é um processo? Então, se você não é grato nem no pouco ou no quase nada que você tem, você não vai para a próxima etapa. Quem está entendendo? Precisamos ser gratos por aquilo que Deus nos dá em nossas mãos. E quando você olha para o lado, não é um que está sendo melhor que você, ou menos pior, ou não tem essa questão. A questão é a sua vida com Deus. O que precisamos é entender que Deus tem um processo e outra. Ele tem algo que chama lá no Salmo 139. Ele sonda e conhece o nosso. Ele não vai te dar algo para você perder. Quem está entendendo? Então fala para quem está do seu lado, irmão. Talvez você não recebeu aquilo, porque o seu coração ainda
se converteu, não. Amém? História dos 10 leprosos. Quantos foram curados? Quem fez a pergunta? O próprio Jesus. Ei, quantos foram curados? Não foram 10? E quantos voltaram? E cadê outros 9? Então eram pessoas que não tinham estrutura para ser abençoado. Na verdade, ela tinha que continuar leprosa, porque são pessoas ingratas. Quem está entendendo? É duro ouvir isso. Mas Jesus, com a sua infinita misericórdia, o quê? Dentro desse texto ele quis provar. Só que olha que interessante. Dos 10, diga comigo, 9 receberam a cura. Mais um recebeu a salvação. Aleluia! E ele é Ô povinho ruim na Bíblia. Samaritano, ô bicho, né? Se for lá no Nordeste, foi uma peste, né? O negócio assim é ruim demais. Samaritano é considerado um povo gentil, um povo pecador, um povo que não merecia nada. E muitas vezes Jesus, em parábolas, em suas citações, ele traz quem? Sempre um samaritano. Lembra do bom samaritano? Lembra? Não, você não lembra. Você não lembra, eu vou ter que lembrar você. Um homem tinha sido pego por salteadores, sido espancado, machucado, roubaram tudo dele. Amém ou não? Quem está comigo aqui ainda? Fica ligado, irmão, perde sua bênção não. Todo estrupiado lá. A Bíblia diz que quem passou perto dele, é o pastor da igreja, né? O sacerdote. Ô filho, eu estou atrasado para o culto, não dá tempo não, fica aí. Amor! Os levitas que estão aqui para adorar, né? Para adorar, passaram o bando também, né? Já passou um com a guitarra, né? Outro com o baixo, outro com a caixa da bateria, com baqueta na mão. Ih, filho, fica aí porque não dá não, estou atrasado para o ensaio. Tchau. Vamos embora. Amém? Passa as irmãs até do circo de oração, né? Ali. Eita, não dá tempo não, irmão. Nós oramos para você lá na igreja, senão vai atrapalhar, o pastor vai arrebentar com a gente lá. Chegar atrasado. E lá o camaradinha lá esperando, ajuda. Todos religiosos. A vida de religiosidade é uma vida de lepra. É uma vida que tem nada de Jesus, é só vaidade. Aquele que é considerado a escória da sociedade, pecador, aquele que não vale nada. Foi lá, curou as feridas, pegou ele, levou ainda para uma hospedaria lá e falou: eu tenho meus compromissos, eu preciso ir, mas é o seguinte, faça tudo o que for para esse homem, porque no meu retorno eu passo aqui e pago a diferença. E aí? Jesus perguntou para os fariseus lá, para os escribas, a turma lá, da religiosidade. E aí? Quem que alcançou então o propósito? Quem que alcançou algo do coração de Deus? Quem foi embaixador realmente de Deus? Um estrangeiro. Jesus, quando fala para o centurião que nunca ouviu, né, e nunca viu tanta fé em Israel, como naquele homem, que era romano, o estrangeiro. E a gente diz que confia num Deus vivo e poderoso, que tem um Deus, o Espírito Santo em nossa vida, e às vezes no nosso momento a gente quer fraquejar. A gente na hora de colocar em prática não consegue. Fica às vezes até terceirizando as coisas de Deus. Nós precisamos nos sarar, queridos, nessa noite, em nome de Jesus. Se Deus coloca alguém na tua direção para você orar, irmão, não manda zap para nós não. Ora por essa pessoa. Amém não? Não, mãe, Deus me livre, eu vou orar que se o demônio pegar, eu expulso, irmão. Tem vida com Deus? Põe a mão e manda embora em nome de Jesus. Se a pessoa chegou até você, é porque Deus deu graça
para contar com você como embaixador. Amém ou não? Não terceiriza não. Às vezes tem alguém lá no seu trabalho que fala assim, ora por mim. Ah, irmão, pô, anota aí o papelzinho que eu levo lá para a igreja para nós orar. Não, é ali mesmo, na hora do almoço, vamos lá que eu vou orar por você, irmão. Na hora do almoço, amém ou não? Fica roubando o patrão não, tá? Essa conversinha de evangelizar na hora do trabalho, cuidado, hein? Não está certo não. Se é pago para trabalhar, então amém. Se quer fazer a obra de Deus, faz na hora do cafezinho, na hora do almoço, amém ou não? Posso ouvir um glória a Deus? Exceto a Bia ali, que o negócio dela é passar a tesoura e já dando glória. Vai fazendo a unha, vai, né? Não tem problema, é o serviço dela, ela paga ela mesmo. E se atrasar, ela vai atrasar ela mesmo, então. Né? Glória a Deus. Né? Mas é isso, nós precisamos ser embaixadores. Ô bispo, deixa eu te lembrar uma coisa, uns 10 minutos atrás, o senhor falou que estaria acabando, eu estava tão feliz, mas já estou ficando triste. Essa palavra está prolongando mais, não vai acabar não? Vai, amém ou não? Segura, irmão, teu coração aí. Vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos lá. Você vai acabar o culto, o sorriso do povo fica todo assim, ó, glória. Meu pastel, a pizza, vou comprar mais cedo hoje, ó, glória, né? Aí o problema é que acaba o culto cedo, mas chega em casa, já pega 2 séries de Netflix, vai dormir mais tarde, que o culto terminando mais tarde, né? Mas tudo bem, né? Amém, fala a Deus, né? Glória a Deus. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, foi Adão. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Vai no versículo 17 para mim, lindão, por favor. Isso. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aquele que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida, por meio de um só homem, Jesus Cristo. Aleluia, 18. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todos os homens, assim, por um só ato de justiça, veio a justificação que dá vida a todos os homens. Porque, como por meio da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores, assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Aleluia! Você e eu fomos feitos justos pela palavra que nos purifica, que nos justifica. Por um homem, Adão, nos trouxe o pecado à humanidade. Sabe o que nós merecíamos? Uma coisa só, diga comigo, a morte. Diga a morte. Fica com medo não, você não está chamando ela para você não, diga a morte. Amém? A morte. Tanto a finitude na vida, nós tornamos pessoas finitas, porque a nossa essência, quando Deus nos criou, Deus criou para sermos seres eternos. A essência que há em nós é a eternidade. Mas por causa do pecado, nós ficamos agora pessoas finitas, com tempo, prazo de validade. Amém? Tem o dia da fabricação, né? Tem um lote que a gente está, e tem a senha para a gente ir. Amém ou não? Sabe o número da sua? É uma fila que ninguém quer chegar no caixa, né? Mas amém, né? É uma fila que ninguém quer ser atendido, né? Mas glória a Deus. Mas vai chegar o dia. A Bíblia diz que alguns ainda, nessa nossa geração, pode ser que não experimente a morte. Amém? E não tem nada a ver com a sua idade. Mas você também pode passar por isso. Porque nós, hoje, temos a finitude. Mas diga comigo, a morte não é o fim de todas as coisas, mas é o início da eternidade. E é aí que nós precisamos entender. Para onde passaremos a nossa eternidade? O que é 70, 80, 90, 100 anos, quando chega a sua robustez, perto da eternidade, queridos? É uma fagulha, não é nada. Não dá nem para enxergar 100 anos no infinito, no universo, na eternidade. Amém ou não? Não chega o tamanho de uma estrela. A estrela é grande, hein? Você pensa que não, você vê ela daqui pequenininha, mas se você estudar,
Quem é professor aí de, sei lá, estuda aí física, geografia, astronomia, estrela é grande, irmão. Amém, não? É pequenininha, não. Não dá nem para ser uma estrela, da forma que a gente vê aqui, perto da eternidade. É uma faísca, é um grão de areia da praia. Eu acho que eu estou exagerando pelo tamanho ainda. Amém? É. Aonde nós vamos passar a nossa eternidade? Amém ou não? E agora, para fechar, vamos ficar em pé para dar a intenção que está terminando, você vai ficar mais feliz, amém? Romanos capítulo 6, de 1 a 14, nós vamos ler. Nossa, 13 versículos, meu Deus. Calma. Oh, Jesus. Vamos lá. Que diremos, então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua? Quem já foi batizado, quem passou pelas águas aqui, né? É a simbologia que se tem, o quê? Morte desse velho homem, dessa velha mulher, né? E ressurreição com Cristo. Então, quando nós passamos pelo batismo, nós sepultamos o velho homem e a velha mulher, amém, não? Mas tem uns abençoados que ensinam a levantar e pegar assim no colarinho de um, assim, ó, vem um pouquinho, não fica longe não. É um cartão legal, né? Traz junto de novo. Deixa ele lá, irmão. Não traz junto não, amém, não? Tem uns que pegam no colarinho assim, quando o pastor Fernando está batizando eu lá, eu sinto que uns vêm mais pesados, brincadeira, nada a ver. Parece que está carregando dois, subindo dois. Meu Deus, deixa isso aí, irmão. Botar o pé aqui para deixar aí no fundo, né? Mas é isso, morte e ressurreição. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Se, pois, nos tornarmos unidos na semelhança da sua morte, certamente seremos também na sua ressurreição. Olha que glória. Pois sabemos que o nosso velho foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do... Pois quem morreu foi justificado do... Aleluia. Vai lá, meu lindão. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. Fala assim para quem está do seu lado, tem um ônus, mas tem um bônus. Amém ou não? Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre... Então diga comigo, como Cristo venceu a morte, a sua igreja vencerá. Amém? Como Cristo venceu a morte, diga comigo, como Cristo venceu o pecado, a sua igreja vencerá. Amém? É nisso que nós precisamos crer como igreja triunfante. Cristo venceu a morte, Cristo venceu o diabo, Cristo venceu o que mais? O pecado. E a sua igreja também, porque nós morremos e ressuscitamos com Ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por... É o que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha a vida eterna. Amém? No que refere-se à vida, vive para Deus. Assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivo para em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele.
Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os seus membros do corpo de vocês como instrumento de justiça para... E o último versículo, pode dar um glória a Deus aí? Aí, não estou nem acreditando, glória a Deus. O glória a Deus, o povo está assim, glória a Deus, só quero ver, vai vir outro, eu sei que você vai vir outro. E vai mesmo, tá bom? Assim, o pecado não deve ter domínio sobre... Por quê? Responde aí, por quê? Então volta para o tema, e como profeta, diz para alguém que está do seu lado assim: não fique fora da graça. Vem para debaixo da graça. Vem viver a graça do Senhor. E viver a graça não é a permissão para pecarmos, mas é para nos constrangermos em pecarmos. Porque a nossa vida já foi escravizada ali pelo pecado e já foi morto com Cristo e ressuscitado em glória. Oh, aleluia! Romanos 8. Eu quero ir para o céu, agora é o último mesmo. Amém? Não? Portanto, agora já não há... Ô, igreja, daria para falar mais forte, né? Se você é livre, agora você é escravo, não. Mas se é livre, você pode falar. Portanto, agora já não há para os que estão... E quem está em Cristo Jesus? Aleluia! Sabe qual é a nossa prova? Porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne aspira as coisas da carne e deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira os que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Aleluia! Oh, glória, glória, glória! O Senhor te chamou para a vida, para ter uma vida em abundância. Ele não te chamou para viver escravo do pecado. Oh, aleluia! Você como igreja é livre. Você como igreja não está preso mais ao pecado. Jesus venceu a morte, o pecado e a Satanás. E nós venceremos como igreja. Oh, aleluia! Ei, querido, eu não sei como está a sua situação hoje, não sei mesmo. Mas eu sei que Deus falou com alguém neste lugar. Eu peço que a igreja feche os olhos.